Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. Antes da gente ver a pergunta aqui, deixa eu lembrar você que na descrição do vídeo tem todas as informações sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você, o treinamento emocional, meu site, meus livros, e-mail para contato e o Instagram. É só você digitar André Massolini que você já vai me encontrar. Tem duas perguntas hoje aqui, na verdade. Eu vou ler as duas, mas eu vou trabalhar primeiro, né? E vou responder a primeira pergunta, eu vou responder no fim, que é uma pergunta mais assim de funcionamento do canal, tal. Então eu vou deixar para o fim, que são pessoas que muitas vezes nos acompanham aqui, gostariam de tirar essas dúvidas, e eu deixo ela para o fim. A pergunta dele é: olá, André, que fim você deu para peixe e clorofilada? Tá vendo? Pessoas que estão acompanhando o canal agora nem sabem, né, quem é a peixe e a clorofilada. Conte pra gente um pouco sobre a evolução e mudanças dos cenários e infraestrutura do teu canal. Abraços. Então eu deixo essa pergunta para o fim e começo a trabalhar com essa aqui. Como lidar com a imaturidade de um rapaz possessivo? Olha, aqui, minha querida, nós temos duas coisas aqui que a gente precisa primeiro trabalhar isoladamente, porque depois a gente percebe essas duas coisas juntas. Primeiro, possessividade. Então, quer dizer, eu lidar com a possessividade de alguém, primeiro que eu tenho que saber me posicionar, porque uma pessoa possessiva é uma pessoa ciumenta, por isso que ela é possessiva, certo? Então, quer dizer, não tem como falar de possessividade, não tem como você falar que uma pessoa é possessiva sem falar que ela é ciumenta. E provavelmente é um ciumento, por ser possessivo, é um ciúmes que já está passando, né? Já passou da linha. Sabe, igual o termômetro, quando chega naquela marquinha que vai começar a iniciar que você está com febre? Então, quando a pessoa começa a ser possessiva, é porque o ciúmes já passou da marquinha do ciúmes normal e já está entrando em níveis elevados. E aí esses níveis eles podem ser cada vez mais elevados e vai depender da postura que a gente tem diante da outra pessoa. Por isso que lidar com uma pessoa possessiva requer que a gente tenha maturidade suficiente para a gente se enraizar em quem a gente é e não ceder às cobranças e às exigências do possessivo. Porque quando você cede às cobranças e exigências do possessivo, se prepare. Porque você começou a ofertar, você cedeu às cobranças e exigências dele. Eu quero ver seu celular, eu quero ver com quem você estava falando. Você tem que me dar a senha do seu Facebook, você tem que me dar a senha do seu Instagram, entendeu? Você não vai com essa roupa, você não vai conversar mais com seus primos. Você pensa que eu não sei que aquele seu primo lá, ele fica de olho em você? Você pensa que eu não percebi? Enfim, estou dando alguns exemplos aqui entre tantas coisas que já apareceu aqui no canal, que eram exemplos de possessividade, até os casos extremos do marido que ficava de cabeça baixa quando ia, por exemplo, visitar amigos ou ia na casa da irmã e estavam lá na sala, por exemplo, e a TV estava ligada, o marido ficava de cabeça baixa. Por quê? Porque sabia que a esposa não queria que ele olhasse para a televisão porque ela estava passando, por exemplo, as bailarinas do Faustão, porque em casa ela já dava barraco quando acontecia isso. Então, para evitar desconforto, ele ficava de cabeça baixa enquanto estava na sala, né? Só erguia a cabeça quando alguém perguntava, então olhava para a pessoa para não olhar diretamente na TV, porque sabia que a louca estava ali do lado. Ai, André, coitada, não fala assim, louca. Louca. Uma pessoa que tem ciúmes de bailarina, que está passando lá no fundo, né, do Faustão, bem, explodiu o termômetro. Então chegou em grau, em nível absurdo. E por que chegou nesse nível? Porque ele permitiu. Por isso que eu estou dizendo, quando a gente lida com uma pessoa possessiva, a gente tem que pôr limites. Porque uma pessoa possessiva, quanto mais a gente dá, mais ela quer. É um poço sem fundo. Quanto mais você joga comida ali, dentro do poço, o monstro que está lá embaixo, bem, está comendo. E ele está ficando cada vez mais gordo e ele quer cada vez mais comida. Lidar com uma pessoa possessiva é estabelecer limites.
Não, porque quem não deve, não teme. Por que você não quer passar a senha do meu Facebook? Porque ele é meu. É meu. Tem privacidade minha. Ah, então você fica de graça com os machos. Aí começa assim, né? Começa a ser ofensivo. Começa a ser barraqueiro. Você tá de graça com os machos, né? Aí, além de tudo, além de possessivo, muitas vezes a possessividade está conectada com uma personalidade também impulsiva e explosiva. Então começa a falar dos machos, você fala assim, não, meu bem, é meu Facebook, eu só não quero te mostrar, eu não tô com graça com ninguém. Duvido, porque senão você me mostrava. Começa a chantagem, você entendeu? Vai te encostando na parede até você começar a achar que você tá errada de não mostrar mesmo. E aí parece que você entra numa disputa com ele, então. Eu vou mostrar porque eu quero mostrar para ele que ele tá errado. Então, olha lá, ele conseguiu o que ele queria. Ele conseguiu. Ele pilhou tanto você, que aí você entrou nessa pilha em que eu preciso mostrar que ele tá errado, porque agora eu quero fazer ele comer o celular. Só que aí ele conseguiu o que ele queria. Aí amanhã ele vai vir com uma outra coisa, vai vir com uma outra cobrança. E o explosivo que eu falei, começa a falar que você estava falando com os machos, e se ele vê que você não vai dar mesmo, eu sei, é isso mesmo. Por isso que eu falo, não pode começar a namorar vagabunda. Tô mentindo? Acontece isso ou não acontece? Do possessivo vem pro impulsivo pro explosivo. Ih, meu bem, ó, macaco velho eu sou pra essas coisas, já conheço as histórias bem. Então, a questão é, você tem que impor limites. Ah, André, ele vai terminar comigo. Dê graças a Deus. Dê graças a Deus, porque se ele terminou com você nesses termos, porque você não quis ceder a uma coisa que você não tinha que ceder, que é claro, num relacionamento muitas vezes a gente tem que ceder. Né? Relacionamento é assim, é uma valsa. Uma hora eu dou um passo para frente, outra hora eu dou um passo para trás. Então, uma hora eu tenho que ceder, outra hora a pessoa tem que ceder. É o aparar de arestas. Agora, tem coisas que não é questão de ceder. Tem coisas que, meu Deus do céu, está invadindo a minha privacidade. Ah, quando é casal não existe essa de privacidade. Como não? Como não? O cara entra no seu Facebook, tem conversa de você com as suas amigas. É a sua privacidade, as suas amigas conversando com você. São coisas delas, particularidades delas, que elas confiam em você, ou seja, faz parte da sua privacidade. E o cara vai lá porque ele quer ler as conversas. E você que não apague, porque se você apagar, significa que você está escondendo. Você está escondendo por quê? Cara, como assim? Aí começa aquelas relações, você entendeu? Onde você depois liga para você, ai amiga, viu, não manda mais no Messenger coisa assim, não, porque agora eu tive que passar minha senha para ele e ele lê tudo. Olha, fica até chato, não fica? Olha que chato que fica isso. Hein? Você não pode mais conversar com a sua amiga. A sua amiga, quando vai escrever alguma coisa, ela também fica pensando o que ela vai escrever. Porque ela tem medo que o outro que está lendo, vai que o outro interpreta errado o que ela está escrevendo. Olha que situação. E aí você vem me falar que a pessoa não tem que ter privacidade? Sinto muito, gente, mas quem fala que não tem que ter privacidade num relacionamento é uma pessoa extremamente insegura, não tem segurança nenhuma, e é uma pessoa traumatizada. Provavelmente já passou por muitas traições, mas não soube superar. Ficou sequelado. André, você já passou por traição? É lógico, meu bem. Cabeça aqui, bem, estava enfeitadíssima de chifre. Mas nem por isso eu fiquei sequelado. Eu tive que trabalhar essas questões. Porque se eu tivesse sequelado, eu estaria falando aqui contra a privacidade, por exemplo. Mas eu não fiquei sequelado. Então a gente tem que trabalhar essas questões dentro de nós. Primeira coisa, a possessividade. Segunda coisa, minha querida, imaturidade. Como lidar... Bom, o fato da pessoa ser possessiva desse jeito tem alguma coisa não resolvida. Então isso já é imaturidade em algum aspecto. A pessoa ser possessiva demais são coisas não resolvidas. Então é imaturidade naquele aspecto. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, claro, porque a gente tem que crescer na nossa vida. Ao invés da gente se estabelecer e ficar lá e ficar um bebê manhoso que fica lá chorando. Porque eu quero que as coisas sejam do meu jeito. É difícil.
né, você lidar com imaturidade. Então, são dois fatores complicados aqui, possessividade e imaturidade. Eu acho que tudo é a base do diálogo. Se a gente conversa, expõe a situação para a pessoa e a pessoa demonstra que entendeu o que a gente está falando e que, portanto, existe possibilidade de mudança, vale a pena a gente acompanhar. Se a pessoa fala, eu não sou assim, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Olha, meu conselho, começa a tirar seu time de campo. Começa a tirar porque não vai rolar. Enquanto você estiver com a pessoa, ela vai continuar desse jeito e a tendência ainda é piorar. Porque agora ela quer provar para você que ela não é isso. Então a tendência é piorar. Certo? Entendido? E agora vamos para a segunda pergunta então, que é coisas aqui do canal. Que fim você deu para peixe e para clorofilada? Quem não acompanhou essa época da peixe clorofilada é quando eu gravava ainda, né, num outro ambiente aqui da minha casa. Era uma parede laranja e tinha um quadro enorme de uma peixa, né? Era um peixe. E do nada eu estava gravando e comecei a conversar com a peixa e chamei ela de peixa e tinha uma planta também do meu lado que era um comigo ninguém pode e eu chamei ela de clorofilada e aí eu passei a dialogar com a clorofilada e com a peixa e isso foi durante um bom tempo, né, no canal. E, nossa, ela fez um grande sucesso, a peixe e a clorofilada. Depois chegou uma fase que, passou essa fase, né? De eu conversar com objetos inanimados, que é um grau de loucura, né? Passou essa fase. Olha, que fim que eu dei. A peixe é um quadro que eu ganhei, né? Na época ela era namorada do meu primo ainda. Hoje ela já é casada há bastante tempo já com ele. E eu sempre gostei de peixe, por isso que ela me deu esse quadro. Ele está aqui na minha casa ainda, só que ele está lá na lavanderia. Coloquei ele lá na lavanderia, ficou bonito inclusive lá, ficou legal. Tá lá, né? O quadro da peixe tá lá. Clorofilada foi para fora de casa, aqui mudou tudo aqui dentro. Ela foi para fora de casa, acho que já deve estar na terceira geração da clorofilada, porque o Comigo Ninguém Pode, né? No vaso ele cresce, depois ele tomba. Não tem estrutura para aguentar o peso dele dentro do vaso. Aí você precisa podar, acho que já deve estar na terceira ou quarta geração da clorofilada. Tem ainda aí, mas tá no quintal agora. E a evolução e mudança dos cenários, tal? Então, aqui onde eu estou agora era um quarto de hóspedes, que acho que eu fiquei mais de um ano e meio sem nunca receber ninguém aqui em casa. E eu com uma dificuldade, precisava carregar os equipamentos, precisava, né, montar softbox, que são, né, a iluminação, o pedestal com as câmeras. Nossa, dava uma trabalheira, gente, ou seja, era uma epopeia para montar, para gravar, depois para desmontar, aí no outro dia montava de novo para poder gravar. E aí eu pensei, chega, vai. Pensei, esse quarto de hóspede aqui já faz mais de um ano e meio que não vem ninguém aqui em casa, que eu não recebo ninguém. E esse quarto aqui só ocupando espaço, então, e eu precisando de um lugar para gravar, foi aí que eu bolei a ideia de montar esse estúdio, então, né? Nessa parede aqui eu gravo o vídeo das 11, a parede de lá, que é onde tem a estante preta, é onde eu gravo o vídeo das 19. Aí aqui tem, vocês estão vendo aqui, ó, um pedaço do tecido verde. A hora que eu acabo de gravar, eu desço esse tecido verde, posiciono as luzes para lá e aí eu vou em frente e conforme o título do vídeo, porque eu dou o título depois que eu gravo, né? Porque a hora que eu tô gravando eu não sei do que eu vou falar ainda. Eu sei o que eu vou falar depois que eu li a pergunta, depois que eu li o e-mail, aí eu dou o título pro vídeo. E aí de posse de todos os títulos, eu vou de frente a esse pano verde e faço a pose para a foto, meu bem. E aí a foto, né? Faz uma pose tipo... Será que dá para eu reconquistar? Aí tem que fazer aquela cara de pergunta. Aí a foto é tirada, o fundo é verde, justamente para depois então recortar a minha imagem, para que depois possa ser montada a thumbnail. Thumbnail nada mais é do que essa capa que vocês veem aqui no YouTube com o título do vídeo.
Então vocês estão vendo, tem todo um processo, né? Às vezes a pessoa acha que gravar vídeo é a coisa mais fácil do mundo, que, nossa, esse vive numa mamata, dá muito trabalho e você tem que gostar muito do que você faz. Esses dias um amigo meu me ligou, me mandou mensagem, na verdade, no WhatsApp, né? Mandou áudio. Ele falou, amigo, eu tiro o chapéu para você, porque olha, ele é professor universitário e agora com essa quarentena, tendo que ter aula virtual, tendo que ter aula online, ele falou para mim, então eu comecei a gravar aulas aqui para os meus alunos, Deus me livre, que trabalho que dá, pelo amor de Deus, não sei o quê, olha, você é um guerreiro, você não sei o quê. Eu falei, então, meu querido, você dá uma aula por dia, né? Eu falei para ele, eu gravo 15 vídeos por semana. Então as pessoas, né, mas é a tal história. Tem gente que só vai perceber e dar valor no trabalho do outro mesmo quando ele trabalhar, quando ele fizer naquilo. Aí que a gente começa a dar valor, né? É assim que funciona. E já passou tanta gente aqui, gente, no canal, que já deixou cada comentário do tipo, nossa, né, querendo jogar o seu trabalho lá embaixo, sabe? Umas coisas assim. E quanto à infraestrutura, o que mudou também em relação à infraestrutura é a qualidade da câmera. Agora eu tenho uma câmera que, né, vai dar por uns bons anos aí. É uma câmera da Canon, muito boa, muito boa. Tem essa câmera lateral que eu uso o meu próprio celular, né, para essa câmera lateral, porque ele tem uma câmera muito boa também, esse celular. Então, infraestrutura, o que mudou foi isso também, né? Então, toda a parte do estúdio, iluminação, o computador também é um computador bem mais potente para aguentar todo esse material de vídeo. Foi isso que mudou aqui no canal, né? Ou seja, teve grandes mudanças, na verdade. Então, não estou falando, foi isso que mudou como se fosse pouco, não. Foram grandes mudanças, mas também são 7 anos, né? Para quem começou com uma câmerazinha da Sony, que essas câmeras que nem existem mais hoje, né? Aquela câmerazinha que era de tirar foto e tinha que ficar pausando a cada 6 minutos eu pausava, porque senão dava delay. Então naquela época eu gravava vídeos às vezes de 30, 40 minutos e a cada 6 minutos tinha que pausar e começar o vídeo de novo. E depois juntar os arquivos, né? Agora que não, com essa câmera, meu bem, eu posso gravar, passo a noite aqui gravando, oh, delícia, coisa boa. Aqui também. Esse celular aqui, se eu não me engano, acho que tem 128 de memória. Dá pra gravar. Ixi. Então é isso, meus amores. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, seu Facebook. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.